Padroeira do Brasil, venerada desde o século XVIII, Nossa Senhora Aparecida é considerada a rainha do Brasil. Quantas de nós já se dobrou a ela pedindo forças em momentos difíceis? Chorou pedindo milagre, agradeceu por tantas bênçãos recebidas. Quantas de nós temos a imagem de Nossa Senhora Aparecida em nossos lares? Mesmo que sua fé seja diferente, tenho certeza de que você vai se encantar com essa linda história e curiosidades de Nossa Senhora Aparecida. Esse ano comemoramos 305 anos do encontro da imagem. O tema da festa é Com Maria, caminhar juntos para construir uma igreja missionária. Hoje damos início ao nosso quadro, A História dos Santos. E nada melhor do que começarmos com a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. E a gente começa a nossa conversa. Em primeiro lugar, muito obrigada por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Nesse feriado, nesse nosso programa, que é um programa feito com muito carinho e com muito respeito. Independente da religião, o manto de como se o manto de Nossa Senhora estivesse sempre presente nas nossas vidas, né? Eu vou conversar com a Vilma Stegall de Tomaso, é assim que fala o seu nome? Stegall. Stegall de Tomaso, que é doutora em Ciências da Religião. Isso. Esse chale tem alguma coisa especial? Não, Me lembrou o manto de Nossa Senhora, você acredita? Mesmo? É. Eu vi você colocando ali, eu falei, deve ter algum significado especial. Olha, eu peguei por acaso hoje. Eu achei que a roupa estava um azul marinho muito escuro, eu falei, vou dar uma clareada. Uma clareada. Isso. Ali na mesa, nós temos uma imagem de Nossa Senhora grávida. Vira e mexe a gente fala, ai, minha Nossa Senhora. Mas a Nossa Senhora Aparecida é uma Nossa Senhora que tem ali as suas particularidades, digamos assim, né, Vilma? Tem muitas particularidades. Você falou de grávida, ela está grávida. Não sei se vocês têm imagens aí para mostrar, mas a gente nota se a imagem estiver sem o manto, você vê que ela está no início de uma gravidez, porque ela está sempre com o filho, né? E o filho com ela também. Ah, a imagem de Nossa Senhora Aparecida? Sim, ela está grávida. Ela também. Eu nunca tinha notado. Ela está grávida. Então é uma Nossa Senhora grávida. Sim. E essa imagem que foi encontrada no Rio é que deu origem à devoção à Nossa Senhora Aparecida, Vilma? Então, olha, uma imagem do século... Isso aconteceu no século XVII, né? 1717. 3 pescadores foram pescar porque o conde de Assumar passaria na região, precisaria ter um banquete, um jantar melhor. Só que não era época de pesca e eu sei que eles estavam sofrendo porque a rede vinha vazia. De repente, um sentiu um peso, veio o corpo, uma imagem quebrada, sem a cabeça. Mais para frente, em outro lugar, vem a cabeça. O que acontece? Qual a chance, né? Ele colocou... Encaixou, quer dizer, era daquela imagem, né? Aquela cabeça era daquela imagem. Só que depois desse acontecimento, eles começaram a pescar muitos peixes. Então, chegaram na vila, né? Que era a vila de Guaratinguetá, não se chamava Aparecida ainda. Aqui no Vale do Paraíba. Exatamente. No Rio Paraíba, eles contaram e começou uma grande devoção. Só depois de algum tempo é que foi feita uma capelinha, só depois de muito tempo, quase 40 anos, foi feita uma igreja, uma basílica para ela, né? E agora você vê o tamanho desse santuário. Então, olha que interessante, Regina. Eu acho que o maior milagre de Nossa Senhora Aparecida é que uma imagem que foi descartada, por quê? Não se joga no lixo uma imagem quebrada. As pessoas, por uma questão de respeito, lançavam no rio, né? É uma tradição isso, ninguém joga fora uma imagem santa assim, né? Então a imagem deve ter sido quebrada, não tinha quem restaurasse, jogaram fora. Muito bem. E uma imagem de 37 centímetros, barroco paulista,
você vê o resultado. Isso é o grande milagre. Então, quantas devoções, quantas vidas transformadas, né? Quantas pessoas que vão lá e sentem realmente, quando entram naquele... Eu sou apaixonada por Aparecida. Eu conheci a outra igreja. Ah, você tem que ir as duas são lindas, a outra também, a antiga. Mas você entra e você está na casa da mãe. Mas, Vilma, o que me chamou a atenção agora, e que só agora eu me dei conta disso, eu já conheci essa história, qual a chance de você encontrar o corpo e a cabeça no rio? Eis o milagre. Qual a chance, né? E teve um outro episódio também, que quando a santa caiu, as mãozinhas não se separaram, Exato. né? Isso eu era criança, eu lembro. Eu vou chamar para a nossa conversa Rodrigo Alvaresca, jornalista e escritor. E eu não sabia que o Rodrigo era estudioso de Nossa Senhora. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Prazer, Regina. Prazer falar com você e com a Vilma. Prazer. Todo nosso. Rodrigo. Você está falando de onde, Rodrigo? Eu estou nos Estados Unidos. Pois é, na minha memória você está como correspondente internacional, viajando. Eu estive em Jerusalém até alguns anos atrás. Talvez seja essa a sua maior memória, não sei se é. Não, são várias, mas é que me chama a atenção que a gente não espera que uma pessoa que cuida, que trabalha com informação, que cuida dos fatos e tal, também se interesse por assuntos religiosos. Sendo bem sincera, Rodrigo. Eu fui criado na religião, fui criado de família católica, mas também escolas, né? Tanto escola primária quanto depois universidade católica, e sempre muito interessado em entender mais sobre a história, né? E quando eu tive uma oportunidade, eu vivendo em São Paulo uma época, indo muito a Aparecida, inclusive por causa do trabalho, eu percebi que não havia uma boa narrativa completa sobre a história da imagem. E eu tinha curiosidade de saber por que Aparecida, né? Porque tem outras santas no Brasil, Perfeito. Tem outras imagens. Por que Aparecida foi escolhida padroeira? Por que se tornou tão importante? Por que tantos milagres atribuídos a ela? Então eu comecei uma pesquisa quando eu estava em São Paulo ainda, depois eu fui morar em Jerusalém no meio dessa pesquisa, mas já tinha feito a parte mais importante, que era a aquisição de documentos, né? E terminei o livro em Jerusalém com grandes descobertas, porque muito da história que a gente vê por aí, o que a gente sempre ouviu, inclusive os próprios padres de Aparecida me disseram isso, as histórias tinham fragilidades, tinham erros, né? Tem alguns erros até hoje que continuam sendo repetidos sobre a história de Aparecida e curiosidades que eu acho essenciais que precisam ser reveladas. Eu trouxe algumas aqui para contar para você. Por favor, pode começar. Bom, não é por estar num programa chamado Mulheres, não tão dedicado às mulheres, mas eu já venho dizendo isso desde há alguns anos, desde a segunda edição do meu livro Aparecida, que há uma grande injustiça com as mulheres na história de Aparecida. Então, a Vilma estava contando agora há pouco a história, muito bem contada, a história do encontro da imagem. E quem encontrou essa imagem, né, isso está nos registros oficiais, foi João Alves. Mas o relato que ficou guardado nos documentos do Vaticano, inclusive, não diz o que é que João Alves fez com a imagem. Primeiro, você não fica nem sabendo se ele é cristão, porque de repente a imagem vai para a casa do Felipe, que é o outro pescador. Uhum. Tem uma lacuna histórica aí mal contada, né? Eu demorei muito tempo, já tinha lançado a primeira edição do livro quando encontrei finalmente documentos que comprovavam o que tinha acontecido nesse período. Olha. João Alves era muito católico, muito cristão. Ele guardou a imagem, não só guardou, como chegou em casa e disse para a mãe dele, Silvana da Rocha: mãe, guarde essa imagem porque ela é milagrosa. Isso está tudo documentado em textos raros que eu consegui encontrar durante a pesquisa. E Silvana da Rocha, então, é a primeira guardiã de Nossa Senhora Aparecida. Uma mulher foi a primeira guardiã, e não Felipe, como disseram, nem depois o pai dele, Atanásio. A primeira foi Silvana da Rocha. Silvana, é verdade. Tanto que é na casa de Silvana que acontecem, primeiro, os barulhos, né, que eles começam a ouvir dentro da caixa onde a santinha foi guardada. Parece dar a impressão de que ela está se mexendo ali dentro. Olha só. A impressão que Silvana tem, conta isso, é que Aparecida talvez tivesse alguma forma de vida, né, algum movimento ela tinha dentro da caixa onde ela foi guardada. E depois, quando Silvana
finalmente coloca a Aparecida em cima de um tronco de árvore, pega cera de mel de abelha para fazer as velas que ela tinha lá, acende aquelas velas e começa a rezar com os vizinhos, acontece o segundo milagre de Aparecida na casa de Silvana da Rocha, que é o milagre das velas. Começou a ventar, uma grande ventania, as velas que iluminavam a Santinha se apagaram. Quando a Silvana se aproximou, foi pensando em reacender as velas, depois de algum tempo, as velas se reacenderam sozinhas. Então, o segundo milagre de Aparecida já aconteceu na casa de Silvana. Se é que não é o terceiro, né? Porque ela se mexer na caixa já era um milagre. Boa. E aí, Regina, tem uma outra história que é interessante. Nós estamos agora, né, oficialmente comemorando 305 anos do encontro da imagem. Ela teria sido achada em 1717. Eu posso te atestar com toda a segurança que ela não foi encontrada em 1717. Jura? Alguns documentos aos quais eu tive acesso durante essa longa pesquisa mostram que ela foi encontrada em 1719, portanto, 303 anos atrás. E que a história do Conde de Assumar, o governador de São Paulo, bom, ela não fica de pé, não se sustenta, não houve banquete para o Conde de Assumar, essa história não existe. O Conde de Assumar foi a Guaratinguetá, mas no diário dele, detalhadíssimo, escrito linha por linha, cada passo do Conde, não há uma única referência a um milagre de peixes ou ao encontro de uma imagem. Esse é só um indício. Sim, sim. Depois disso, olha só, Regina, que interessante. Há outro documento que mostra que em 1719 foi uma comitiva de governadores e engenheiros a Guaratinguetá, e aí sim, houve uma pescaria abundante. Houve um banquete e há registros oficiais sobre isso. Isso explica também por que no relato oficial dizia lá 1719, Conde de Assumar, mas impossível porque o Conde de Assumar foi em 1717. Com o passar dos anos, ninguém sabia o que fazer, deram um jeito. Bom, então foi 717, aquele padre lá atrás errou, não foi 719? Sim. Mas não foi, foi 1719. E quem foi a primeira guardiã foi uma mulher, Silvana. Eu sabia. Agora eu queria saber de vocês dois, por que essa devoção à Nossa Senhora Aparecida? Existe uma explicação? Olha, pelo que eu tenho estudado de santos, eu gosto muito de vida de santos, né? Geralmente é um caminho contrário, não é a igreja que faz o santo, é o povo que faz. Então, não adianta, por exemplo, se a igreja vier apresentar alguém para a gente ter devoção, isso não existe, não acontece isso. É algo que vem do povo para a igreja e a igreja acolhe ou não. Perfeito. Né? Conforme vão acontecendo os fenômenos, e os milagres ou então as conversões, porque não deixa de ser um milagre, né? A própria Maria Helena Chartuni, que fez o restauro, ela tem um livro bonito que fala a história de 2 restauros. Porque quando ela, embora católica, mas assim não devota, enfim, uma pessoa muito questionadora, inteligentíssima, muito questionadora, quando ela fez o restauro da santa, ela também se restaurou. Quer dizer, isso também é algo que chama, é algo porque são testemunhos, você percebe? A fé, ela vem muito mais por testemunhos do que por palavras, já de São Paulo, né? Então, é isso. Então, você pode ver, eu visitei vários santuários no mundo, em todos começam assim, é o povo, uma pessoa, geralmente pessoas muito simples, pode ver, Fátima, Lourdes, Guadalupe, Aparecida. Então, geralmente é isso, pessoas muito simples, analfabetas, às vezes pouco estudo, tem a visão, no caso de Aparecida, né? Não foi visão, foi uma aparição, por isso que é Aparecida. E aí acontece a devoção. E a igreja, lógico, acolhe, porque a igreja é do povo, né? Ô Rodrigo, e o Vaticano? Tem documentos, tem algo que comprove ou que explique essa devoção que o Brasil tem por Nossa Senhora? Os documentos que tem no Vaticano são poucos, tá? Porque o milagre só chega ao Vaticano quando há necessidade de comprovação por alguma causa. O Vaticano recebeu milagres na época do encontro da imagem, no século XVIII, e depois teve também a necessidade de comprovar milagres para a elevação da igreja de Aparecida para a Basílica. Sim. Então, nessa época,
houve um milagre muito bem documentado e muito impressionante, né, de um paraplégico que depois de muito tempo paraplégico, depois de uma promessa, e é uma longa história que eu estou resumindo aqui, a história é lindíssima. O Lourival, ele quando chegou a Aparecida, ele conseguiu andar diante da imagem, só naquele momento. Foi todo acompanhado por médicos por muito tempo. Ele não tinha nenhum sinal de que conseguia se mexer, exames mostravam isso, e esse milagre foi documentado e foi levado ao Vaticano. O que a Vilma diz faz todo sentido com a pesquisa histórica sobre a Aparecida, né? A devoção só ganhou a força que ganhou porque foi legítima, uma devoção popular nascida numa casa, como eu falei, da casa da Silvana, né? Numa casa muito simples de Guaratinguetá. E, naturalmente, aquela devoção foi se espalhando primeiro pelos vizinhos e depois para as pessoas que iam passando. Agora, tem um fator muito importante aí, Regina, a localização. A Aparecida não teria se tornado padroeira do Brasil, ela seria milagrosa, ela teria muita importância, mas não teria se tornado padroeira do Brasil se não tivesse no Vale do Paraíba, por onde passavam todas as carruagens daquela época, né, os comboios, né, que iam levando ouro de um lado para o outro, iam levando cargas do Rio de Janeiro para as Minas Gerais e o contrário, em direção a São Paulo também. Então a localização foi fundamental, na beira de uma estrada que se tornou a estrada mais importante do Brasil, que hoje é Via Dutra. Aquilo fez a devoção se espalhar muito rapidamente e para o Brasil inteiro. Boa, era isso que eu queria saber. Então assim, a história se alastrou, porque eram como se os viajantes fossem mensageiros que iam levando esses relatos. Porque há outras santas importantes, né? Mas essa devoção ganhou tanta relevância. Exato. Primeiro, porque foi legítima e, de fato, há muitos milagres atribuídos a ela. E depois, pela localização, pela relevância econômica da região. Uhum. Era essa peça que faltava no meu raciocínio. Sabe, o Rodrigo morou muito tempo lá em... Não, desculpa. Em Jerusalém, né? Você falou. Isso. E é interessante, sim. Quando eu fui para a Terra Santa, quando você vai ali na casa de Pedro, que tem o lago, o Mar da Galileia, que na verdade não é o mar e tal, eles falam a mesma coisa em relação a Jesus, porque diz que Jesus é o que é, porque os guias geralmente são judeus, né, que nos levam e tal, que são os oficiais, e eles falam exatamente isso que você falou em relação à estrada, que Jesus pregava ali porque era um porto, ia para todos os lugares, então Jesus ficou conhecido por causa disso. Eu falei, olha, é uma estratégia santa, não é, exatamente. Rodrigo? É uma estratégia precisa se espalhar. Então, exatamente. É melhor que ela esteja lá, no lugar de onde as coisas saem, para onde as coisas chegam, onde as pessoas passam. Né? Mas engraçado, muito lindo. E o Rodrigo falando das passagens e tal... Eu sou católica, assim como o Rodrigo, fui criada numa família católica e tal. Hoje eu não sei se eu sou católica, eu sou uma pessoa de fé, mas algumas coisas me pegam assim de um jeito diferente. Ele contando me emociona a gente de um jeito diferente. Posso contar mais um milagre, Regina, desconhecido? Deve. A hora que ele contou do milagre do paraplégico que andou, me bateu de um jeito assim diferente. Conte outro, por favor, Rodrigo. Eu vou voltar lá no comecinho de novo, ainda nessa época do achado da imagem, tá? Tá. Esse é outro milagre que ficou escondido por muito tempo. O João Alves, né, deu a imagem para a mãe dele, para Silvana, cuidar, a imagem Aparecida, escolaram o pescoço. Você sabe que essa história é longa, né? O pescoço não ficava quieto, né? Tentaram cimento, tentaram cera de abelha, de tudo, e o pescoço era teimoso e se quebrava. Só a Maria Helena Chartuni deu um jeito nele em 1978. Quase mais de 200 anos depois, né? Mas naquele comecinho da história... Quando o padre de Guaratinguetá ficou sabendo que tinha uma fé dentro de uma casa, aquilo ali não era muito bem visto. A igreja queria entender que diabo é isso, né, que eles estão fazendo ali. É uma fé católica realmente? É legítima? Merece a aprovação da igreja? Houve um período de suspeita. Que história é essa, né? Aconteceu na Silvana, né? Vamos dar uma olhadinha, né? Vamos investigar. Aí o padre o padre Vilela foi investigar e descobriu que tinha realmente a imagem, que ela era considerada milagrosa pelo povo e entendeu como uma fé legítima e verdadeira, resolveu levar a santinha para a igreja de Guaratinguetá. Então, lá na igreja deixou ela num altarzinho lá, nada ainda especial, era só o começo da devoção, e no dia seguinte desapareceu. Onde está Nossa Senhora Aparecida? Procuram, ninguém acha. Mandaram prender o João Alves, o pescador que achou a imagem, foi preso.
Passou a noite na cadeia. Aí no dia seguinte, a imagem voltou, né? Ela estava na... desculpa. Prenderam ele porque ela estava na casa dele, na casa de Silvana da Rocha. No dia seguinte, com o João preso, a imagem sumiu de novo da igreja. Aí não era mais João, porque ele estava preso. E aí o padre investigou, não tinha prova nenhuma de que alguém tivesse tirado a imagem de lá, que tinha ficado trancada e etc. O padre entendeu isso como mais um milagre de Aparecida. Ela estava querendo voltar para a casa de Silvana, que era quem cuidava tão bem dela. Então a santinha desaparecia de alguma forma e reaparecia na casinha de Silvana. E essa imagem que a gente vê, para que fique bem claro, essa imagem que está na Basílica e tal, é esta imagem que foi achada, que tinha o pescocinho que deu trabalho. Sim. E tal? É essa imagem? Essa mesma. E por que Nossa Senhora Aparecida? Ela apareceu. Por isso mesmo. Tá, ela apareceu, assim. Ela não é que foi como Santa Bernadette, que Nossa Senhora fala com ela, os 3 pastorinhos em Fátima, né? Então, a Nossa Senhora de Guadalupe, que apareceu. Exato, do índiozinho, nada disso. Índiozinho não, que ele já era bem maduro. Mas, enfim, ela apareceu, é uma estátua barroca que apareceu. Aliás, ela tem outro nome, sabia? Tem um nome do meio. Ela era Nossa Senhora da Conceição apareceu. Gravidez que a Vilma falou, né? Mas porque ela também nasceu para ser Conceição. Ela não nasceu nem negra, nem Aparecida. Não. Né? Quando ela foi construída, provavelmente em torno de 1650, né? Porque era uma época que se faziam imagens parecidas com ela, inclusive há registro de alguns artistas daquela região, ninguém sabe o autor, mas há alguns que faziam imagens parecidas. Então ela é dessa época. E naquela época o que se faziam era imagens da padroeira de Portugal, que era Nossa Senhora da Conceição. Então faz todo sentido que ela tivesse grávida, que ela tivesse essa forma. E se você olhar bem, ela tem uma carinha de portuguesa. Só que ela depois ficou negra, depois ela perdeu os cabelos, né? Porque sumiram, esses cabelos nunca foram achados. Foi a Maria Helena Chartruni que recolocou os cabelos finalmente, porque não tinha mais. Ela era de cabelo curtinho, parecia que ela era, né? Porque tinha sumido. Então ela de Nossa Senhora da Conceição, com o tempo passou a ser Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E a coloração é por conta da água do rio? É isso mesmo? Velas também. As velas. Ela ficou no barro, imagina. Você viu que aquele rio Paraíba é um rio lamacento, né? Você imagina. E as imagens geralmente eram feitas brancas, né? Então elas foram... elas foram... foi se colorindo. Imagina quanto tempo ela deve ter ficado lá. Não sei se a arqueologia já descobriu quanto tempo, Rodrigo, isso eu não sei. Não, eu tenho uma estimativa, tá? Por um encontro de situações, a gente conclui que ela ficou no máximo 5 anos dentro da água. Eu explico, porque o relato oficial fala que ela saiu da Capela do Rosário, da capela dentro de uma certa propriedade de Guaratinguetá. E essa capela dessa propriedade só foi construída em 1712. Então ela pode ter ficado entre 712 e 717, pelo número oficial, ou 19, que seria no máximo 7 anos. Mas é muito provável, né? Aí eu acho que basta usar o bom senso, que uma imagem jogada ali não ficasse parada ali por muitos e muitos anos, sem ou ir embora, né? Ou desaparecer de vez na água. Essa é uma opinião minha, eu não tenho dados para afirmar, mas é que ela ficou pouquíssimo tempo dentro da água. Talvez semanas, dias, no máximo meses, né? Não é de se esperar mais do que isso. Agora, detalhe interessante, você está falando da cor, a própria Maria Helena Chartruni encontrou nela, e outras pesquisas também, 2 colorações, vermelho e azul, que eram as cores usadas para colorir, né, os mantos e as roupas de Nossa Senhora. E vocês são devotos de Nossa Senhora? Agora, curiosidade minha? Além de ser devota de Nossa Senhora, eu sou devota daquele santuário, que eu acho mais lindo do mundo. Conheço alguns santuários no mundo, não conheço todos, mas já viajei bastante. Agora, eu sou apaixonada por Aparecida. Eu acredito que o Rodrigo também, né, Rodrigo? Eu tenho uma relação muito grande desenvolvi, né, ao longo desses anos, né, com o santuário, com os padres do santuário, com Nossa Senhora Aparecida. É interessante, você viaja o mundo, né? Eu estava cobrindo, né, como jornalista, os funerais de Nelson Mandela na África do Sul. Eu entro numa igreja onde está tendo uma missa para o Mandela
tem uma imagem de Aparecida lá. Olha. Você vai rodando o mundo, onde eu vou, tem uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. É interessante, né, a gente perceber algo que as pessoas às vezes não se dão conta ou esquecem, né, que a Aparecida foi provavelmente o primeiro símbolo nacional brasileiro. Quando ela começou a conquistar os corações dos brasileiros, não existia o nosso hino nacional, não tinha a nossa bandeira atual, não tinha futebol, obviamente, não tinha carnaval para dizer que o Brasil era o país do samba e do carnaval e do futebol, né? E nem a palavra brasileiro era usada para falar de nós. E já existia o símbolo de Nossa Senhora Aparecida como um símbolo nacional do Brasil, da fé brasileira. Eu nunca tinha pensado nisso. É um fenômeno muito forte. O Rodrigo falou símbolo, e o símbolo é uma coisa, eu tenho estudado muito isso, sabe? O símbolo não é uma coisa que a gente... Vamos fazer uma convenção aqui, vamos inventar um símbolo e divulgar. Não é, isso não acontece. É algo que vem, sabe? Não pode ser criado por alguém. Se for criado, não é símbolo. Pode ser um sinal. A gente pode criar um sinal. E muito curioso interessante isso. E quando a gente entra num lugar sagrado, a gente sente de alguma maneira o impacto desses símbolos, né? E a Aparecida é lotada de símbolos, o próprio santuário e a própria aparição da imagem, porque o Rodrigo, que esteve muito tempo lá na Terra Santa, sabe que a água do Rio Jordão é lamacenta, a água do Rio Paraíba é lamacenta. Jesus foi batizado nessa água. A água tem um simbolismo muito grande, né, na religião, no cristianismo, né? Então, por que Jesus foi batizado? Porque naquela, quer dizer, é muito forte. O Cláudio Pastro, quando fez o interior do santuário, né, que ele fez a decoração do santuário, você entra, você vê nas paredes assim, o movimento. E você emerge na água. Então você emerge na graça. Pelos corredores você passa, quer dizer, tudo ali fala, é uma linguagem que fala a qualquer pessoa. O símbolo é bonito porque fala a qualquer língua, é universal. Então isso é muito bonito, eu vou te falar, é um dos lugares mais lindos, mais bonitos e que eu mais gosto de Aparecida. Eu brinco com meu marido, Paris ou Aparecida? Eu falo Aparecida. A gente precisa encerrar. Eu queria saber se vocês querem fazer as considerações finais da rede social, enfim. Felizmente, o tempo que a gente tinha se esgotou. Vamos começar com o Rodrigo, que ele está em desvantagem, porque ele está lá, né? Eu queria só acrescentar o que a Vilma disse, né, que é muito interessante mesmo, né, o poder de purificação da água. A água sempre foi vista por muitas religiões, né, como a água corrente como lugar de purificação. Então talvez tenha também essa explicação, né, Regina, por que Aparecida, por que a força tão grande de Aparecida ter surgido das águas é muito importante, né? Além de ser muito bonito tudo isso, né? Sem dúvida. Você está nas redes sociais, Rodrigo? Quer divulgar seu Instagram, alguma coisa mais do que tudo no Instagram, como rodrigo.n de nascimento, Alvarez, rodrigo.n.alvarez. Alvarez com Z? Com Z. E você está fazendo o quê, Rodrigo, profissionalmente? Eu continuo escrevendo livros, eu escrevi depois de Aparecida alguns outros livros sobre história da religião, eu escrevi 2 sobre Jesus, né? Um sobre o próprio Jesus, a vida dele, depois eu contei também a história dos apóstolos, tem um livro sobre Maria Madalena e tem alguns trabalhos em televisão que eu tenho voltado a fazer agora, estou começando a fazer de novo, depois de 3 anos que eu tirei sabáticos, né? A pandemia alongou um pouco, ia ser só um ano sabático em 2019, que seria o ano 2020, mas a pandemia me fez ficar 3 anos aí. E eu estou gravando agora, eu acabei de gravar em Jerusalém, acabei de voltar de lá, que eu fiz um documentário sobre Jesus. Vai ser uma série de 6 episódios. E onde que a gente encontra os seus livros? Pela internet, no seu Instagram? Todas as livrarias, na internet, Amazon, Submarino, está em todas. Maravilha. Eu recentemente lancei um livro um pouco diferente, que foi um livro sobre a situação atual do Brasil, política, chamado O Candidato, mas que também volta na história do Brasil, para tentar entender o Brasil, é uma ficção. Maravilha. Muito obrigada por separar um tempo para conversar conosco. Foi um prazer. Uma alegria. Obrigado por me convidar.
Sempre bem-vindo. Vilma, obrigada por ter vindo também. Eu que agradeço. A gente te encontra nas redes sociais. Eu tenho um Instagram, a Beleza da Arte Sacra. Tenho Beleza, underline da, underline arte, underline sacra. Precisei fazer isso porque foi clonado, precisei mudar o nome. Ai, Vilma. Então é beleza, underline da, underline arte, underline sacra. Tem um site, Vilma Tomaso, 2MASO. Escrevo também. E queria aproveitar a convidar quem não conhece a conhecer o santuário, mas agora nós temos a Fachada Norte, que é o livro do Êxodo. Ai, que linda essa capa. Não sei se você conhece, Rodrigo. Olha que linda essa Esse livro não conheço, é novo? É. Quem está fazendo é o padre Marco Ivan Rupnik, com uma equipe de... Agora estão 39 artistas. Deixa eu ver. 39 artistas, fizeram já a Fachada Norte. Ai, já que tem lindo. prefiguração de Nossa Senhora ali na Sarça Ardente, na tenda do encontro, o livro do Êxodo, né? Porque é o primeiro livro da Bíblia. E é isso, eu acho que é maravilhoso, são 4.000 metros de mosaicos. O primeiro tem mais 3 fachadas, norte, sul, leste, oeste. E realmente é algo maravilhoso. Será a maior Bíblia a céu aberto do mundo. E eu posso dizer que quem está muito feliz com esse trabalho é o nosso querido Papa Francisco. Que legal. Porque o padre Marco Ivan Rupnik, artista, ele também é jesuíta. E, lógico, amigos. E uma outra coisa que acho que o Rodrigo, logicamente, sabe, não sei se o público sabe, é que o Papa, nosso Papa Francisco, tem uma grande devoção e um grande carinho por Aparecida. Inclusive, tem um monumento que ele pediu na época para o arcebispo anterior, para o Dom Raimundo Damasceno, e o Cláudio Pastro fez, está nos Jardins do Vaticano. Que privilégio ter vocês lindo. Dois aqui conosco. Nossa, eu que agradeço. Prazer de conhecer o Rodrigo, conheço 2 livros dele, viu? Pois é, só Maria e... Maria aí? E sobre Aparecida. Só uma correção que nós falamos aqui brevemente, mas eu preciso fazer essa correção, que a Nossa Senhora de Guadalupe apareceu para o índio, o correto teria sido a gente falar que apareceu para o indígena. Isso. Sempre bom, né? Sempre bom a gente fazer as correções. Meus queridos, muito obrigada. Nós que Até breve. agradecemos. Se vocês tiverem ideia de outras pautas e tal, esse programa é um programa que tem tempo para a gente conversar sobre as coisas. Tá bom? Até breve. Até breve.